Olá galera, começa aqui a segunda edição das resenhas do Júlio. Essa semana eu revi o excelente A Chegada, estrelado por Amy Adams e Jeremy Renner, um dos filmes que mais mexeram comigo nos últimos anos. E isso me motivou a vir aqui conversar com vocês sobre o conto que deu origem ao filme, o livro do qual ele fez parte e o absolutamente peculiar escritor que deu vida a essa história tão profunda e tocante. Alguns talvez possam pensar que a ficção científica é um gênero que já não tem muito mais a oferecer, afinal já estamos saturados de histórias similares de viagem no tempo, aventuras espaciais, distopia cyberpunk com cientistas que brincam de Deus ao editar o genoma humano, rebeliões de máquinas, invasões alienígenas cheias de destruição e patriotismo, e tantas outras coisas que se tornaram símbolos de toda uma vertente. Mesmo que exista um fundo de verdade nisso, eu ainda acredito que por aí existam escritores como Ted Chiang, que, de fato, tem muito a oferecer. A longa lista de premiações recebidas por Chiang inclui 4 prêmios Nebula, 4 prêmios Hugo e outros 4 prêmios Locus e além de inúmeros outros. Cursou o prestigiado curso de escrita criativa Clarion Writers Workshop em 1989. Suas histórias foram publicadas nas mais respeitadas publicações de ficção científica, e ele tem uma multidão de fãs sempre ávidos por sua pequena, mas arrebatadora obra. O que faz com que um pacato profissional da área da ciência da computação, cujos pais fugiram da revolução cultural da China maoísta, que escreve livros técnicos para a indústria de software, seja ao mesmo tempo um contista tão renomado e com status de cult? Para mim, a resposta é simples: sua profunda e sensível humanidade. Cenários, personagens, interações, relacionamentos, dilemas, mindset social, teorias levadas ao extremo das suas possibilidades e implicações, além de muitos outros elementos, são construídos e representados da forma mais humana e crível possível, causando conexão e empatia quase instantaneamente. Por mais que as circunstâncias dos contos garantam o teor de ficção científica, ou até mesmo a flertada com a fantasia, a narrativa flui com uma densa substância palatável, reconhecível, confortável até, e o reflexo do nosso mundo, com a nossa ciência, os nossos credos e superstições, tudo isso passando uma sensação de que poderia ser real e ao alcance do nosso toque. Muitas vezes, as ideias futuristas e complexas que os escritores de ficção científica nos apresentam podem ser exóticas demais, mesmo que intrigantes ou fascinantes, e a conexão com o leitor se torna mais frágil, com menos identificação, e as maquinações lógicas da trama deixam de ter todo o impacto que poderiam. Mas Ted Chiang sempre consegue remar contra essa correnteza, oferecendo mais sensibilidade, mais calor humano e um repertório de personagens que é capaz de deixar com a impressão de que cruzamos nosso caminho com aquelas pessoas todos os dias. A coletânea História da Sua Vida e Outros Contos, Story of Your Life and Others, no original, foi lançada em 2002 reunindo as suas primeiras 8 histórias publicadas. Um apanhado que transita por inúmeras estéticas dentro de um mesmo gênero, flutuando com leveza e elegância entre épocas, teorias, tsaikais reais ou inventados, o bizarro e o banal, o ordinário e o extraordinário, peças que, para o bem ou para o mal, vão mexer profundamente com quem lê. O livro abre logo de cara com um teste para os incautos. A Torre da Babilônia é um conto estranho, inquietante, quase enervante. Ora bolas, pode perguntar o leitor frustrado e incomodado. Onde está a ficção científica nisto? Conseguir uma resposta é algo traiçoeiro, que provavelmente não satisfará o leitor que não estiver disposto a abraçar a visão peculiar e única de Chiang. Porém, um pouco de atenção pode se notar com clareza cristalina onde está a ciência nessa história de sabor bíblico e mítico, repleta de dimensões históricas verdadeiras. É ficção em uma forma muito genuína, entremeia fatos com o estranho e o absurdo. Em seguida, temos o eletrizante e estonteante Entenda, que pode agradar mais os fãs da ficção científica reconhecível, porque é uma história que medita sobre um tema recorrente no gênero, melhorias que a ciência talvez seja capaz de oferecer ao ser humano e as suas consequências. O ensaio, ou um delírio insano, sobre como seria ter o entendimento mais profundo da existência com o cérebro funcionando em plena capacidade. Bizarro, angustiante e profundamente revelador. Divisão por Zero é o conto que mais mexeu comigo. É sobre fundações que são destruídas, sobre certezas despedaçadas, desespero e angústia que uma descoberta inimaginável pode causar, além da devastação que isso pode causar em vidas e relacionamentos. Uma metáfora sobre muitas coisas da vida, mas travestida de matemática. Então chegamos ao conto com mais apelo no livro.
Se você já assistiu A Chegada, tem uma boa ideia a respeito do que se passa em história da sua vida. Mas o impacto da narrativa de Xiang, que diverge da do filme em vários aspectos, mas continua essencialmente a mesma história, eleva o peso emocional a um nível ainda maior e mais tocante, cruzando de maneira majestosa linguística, amor, família, inevitabilidade e destino. Sem exagero, uma das coisas mais lindas que li em toda a minha vida. 72 letras é daqueles exemplos de profunda estranheza e bizarrice que tornam Xiang tão interessante. Como seria o mundo se a ciência e misticismo andassem de mãos dadas? Em uma Londres vitoriana de um mundo alternativo onde essa proposta é real, um homem se vê arrastado em uma complexa teia que envolve ciência, cabala, fanatismo, antissemitismo e questiona os limites do que o ser humano pode e deve fazer. Intrigante e divertido, de uma maneira que me faz pensar nas peripécias de Simone Simonini, o anti-herói de Cemitério de Praga do saudoso Umberto Eco, por uma Europa do século XIX cheia de teorias conspiracionais absurdas, ciência questionável e os exemplos mais antigos do que hoje nós conhecemos como fake news. A evolução da ciência humana é um delicioso exercício de imaginação sobre o futuro das publicações científicas em um mundo onde as inteligências artificiais fazem todo o trabalho. Tem um tom mais leve e menos pessimista sobre o futuro, algo de interessante num campo que quase sempre nos mostra um futuro sombrio. Assim como no conto de abertura, A Torre da Babilônia, Xiang inicia o quarto final do livro com uma história fortemente calcada em fé, religiosidade e misticismo em O Inferno é a ausência de Deus, uma realidade onde Deus e os anjos são comprovadamente reais, e suas aparições são catastróficas, sempre deixando um rastro de destruição por onde passam, onde fé, devoção, obsessão, raiva, frustração e ódio se cruzam em uma trama que leva a uma conclusão surpreendente. Com certeza, o conto com menos científica na ficção, mas nem por isso menos profundo e revelador. Por fim, chegamos ao conto com o formato mais inusitado de todos. Gostando do que vê? Um documentário. Como o título dá a entender, tem a narrativa construída como se fosse um documentário onde várias pessoas distintas dão depoimento sobre um tema, que no caso se trata da controvérsia causada por uma tecnologia que faz com que as pessoas deixem de reparar na aparência física, tanto de si mesmas quanto das pessoas ao seu redor. Um vai e vem surpreendente de opiniões, ideias e preconceitos tecidos em uma tapeçaria de personagens fascinantes em todos os sentidos, que encerra o livro em uma nota particularmente curiosa, uma nota que deixa o desejo por mais desse pequeno universo de estranhezas e adoráveis absurdos. E então é isso aí, se você tiver a mente aberta para explorar as novas formas da ficção científica, Ted Chiang e seu História da Sua Vida e Outros Contos é uma excelente pedida que o levará por uma jornada surpreendente pelas teorias científicas e a psique humana. Se interessou pelo livro e pelo autor? Já leu e tem algo a acrescentar? Gostaria que eu falasse de algum livro? Deixe o seu comentário com os seus pensamentos. E se gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Muito obrigado pela sua ilustre companhia e até a próxima!